Bom, esse general odeia o Evo. Não quer dizer que ele ame o atual presidente Lúcio Arce. Tanto não ama como que tentou derrubá-lo ontem. Esse é um general que não só odeia o Evo, mas eu acabei de ver o perfil dele, ele diz que ouve Deus. Ele fala com Deus e ouve. Falar com Deus, a maioria das pessoas pedem coisas para Deus, falam com Deus. Mas ouvir a voz de Deus, ele ouve. Igual o Bush, aquele Bush filho falava com Deus e Deus dizia para ele, sabe? Então é de um messianismo assim impressionante. Como é que foi o movimento? Ele deu uma declaração pública anteontem, terça, dizendo no Twitter dele, né? Os generais não poderiam ter Twitter, Facebook, isso aí é uma coisa. Ele deu uma declaração: se Evo Morales for candidato novamente e vencer, eu impedirei a sua posse. Mas que barbaridade uma coisa dessa. O Evo, com razão, ficou indignado. Ele é comandante do Exército, era, né? E cobrou publicamente, esse aí é o Luiz Arce, o presidente, né? Que está mais do lado direito aqui. Ele cobrou o presidente, esse aí é o golpista, né? Ele cobrou uma providência do presidente, e o presidente tomou uma providência. Ele foi afastado. Foi destituído do comando. Quem manda nas Forças Armadas é o presidente da República, o comandante em chefe. E o Evo cobrou e foi atendido. Está certo a atitude do Arce. O Junica não aceitou de jeito nenhum, chamou algumas tropas que ele tinha sob sua influência, entrou em um tanque de guerra que foi até essa praça, o Palácio de La Quemada, desceu do tanque, entrou, não sei se nós vamos ter cenas, mas ele chega a confrontar o Lúcio Arce, não chega a tomar o palácio, né? E discutem, dizendo que a Bolívia está sendo atacada internamente e externamente, nós temos que restaurar a democracia, e ele falou que iria decretar uma anistia. E a principal beneficiária da anistia é aquela golpista de 2019, que era o Evo no poder, né? Foi uma tentativa de derrubá-lo, mas ele recuperou o poder. É aquela Jeanine Áñez, ela está presa. Golpista tem que estar preso, como no Brasil nós vamos ver golpista preso, né? Já estamos vendo os bagrinhos, quero ver os tubarões, né? Mas vai chegar lá. Ele disse que tinha que soltar essa senhora. E falando em Brasil também, nessas horas as máscaras caem. Não é que caem as máscaras, né? Ficam claro. Bia Kicis, Ricardo Salles e mais vários deputados comemoraram o golpe. Então, mas aí o golpe não deu certo, né? Então eles agora ficaram com um abacaxi na mão. Agora você veja só, eu ontem fiz um programa ao vivo no meu canal, eu entrei assim, sem card, sem nada, às 18 horas, fiquei 50 minutos ao vivo, deu muita audiência. Eu ouvi a Telesur, que é ao vivo, né, em espanhol, que noticiava, né? Então eu dei todas essas informações. Então, a hora que eu entrei, eu peguei a fase do fracasso final do golpe, né? Noticiei tudo que fosse possível, aí depois saí. Bom, a grande vitória do presidente é que ele tomou o controle, o povo foi para as ruas, houve o secretário-geral da maior central sindical da Bolívia, e é praticamente a única, a COB, Central Operária Boliviana. Eu conheço sindicalistas da COB, eles são poderosos. Convocaram já ontem mesmo uma greve geral por tempo indeterminado até que se restabeleça a democracia. Não precisou parar o país inteiro, mas o povo foi para as ruas. Especialmente a Bolívia tem uma parcela imensa da população, maioria, que são chamados povos originários. A gente não pode usar o termo indígena, né? Porque são diferentes, são de várias etnias, Aimará, Quechua, o próprio Evo é descendente, é um índio Aimará, né? Bom, então
podemos dizer claramente que o golpe foi debelado por uma firmeza do seu presidente. Essa imagem aí é ele com todo o seu gabinete. Veja como é plural o gabinete. Não é só mulheres, são povos originários, né? Bom, e aí, imediatamente, o presidente Lúcio, é o apelido, né? Luiz Arce, nomeou um novo comando militar da Aeronáutica, do Exército e da Marinha. Pô, mas como é que pode um país desse ter marinha e não tem saída para o mar, né? Isso aí podemos discutir uma hora dessa, mas ela tinha saída para o mar e perdeu no século XIX, mas ela nunca aceitou. Ela tem um litígio, né, com o Chile, ela tem esperança de voltar a ter essa saída, então ela manteve a sua marinha. Então, ele nomeou um novo comandante do Exército, José Sánchez, um novo ministro da Aeronáutica, comandante-geral do Cebala e um novo almirante, Wilson Guardia. A repercussão foi mundial. Ficou claro que esse general Zúñiga não tinha apoio nenhum internacional, né? Muitos países, a CELAC e até a OEA, Organização dos Estados Americanos, que apoiou o golpe de 19, agora repudiou o golpe. E todos os presidentes da América Latina se manifestaram contra o golpe. E o que mais se destaca, evidentemente, é o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a Europa, então, assim, em termos de informações bem objetivas sobre o golpe, são essas as informações, Naama. Legal, professor. Eu só quero aproveitar aqui o espaço para a gente lembrar que a Bolívia, juntamente com Chile e Argentina, formam o chamado Triângulo do Lítio. O minério é conhecido como ouro branco, o principal componente, professor, né, para a fabricação de baterias, celulares, computadores, carros elétricos, entre outros produtos. E a Bolívia aliou-se, nesse caso, com a China e com a Rússia para iniciar a exploração do lítio em escala industrial. Nesse cenário, como os interesses dos Estados Unidos ficam nesse contexto, professor? E já aproveito para emendar a pergunta que você mesmo trouxe aqui no primeiro bloco. Quem está por trás dessa tentativa de golpe na Bolívia? Bom, eu não vou dizer que não há o componente do lítio, mas também não posso dizer que o motivo principal foi a disputa do lítio. Nós vamos ver logo em seguida uma matéria sobre o BRICS, mas a Bolívia era um dos 40 países que já pediram ingresso no BRICS. E o presidente Lula ia defender pessoalmente a entrada da Bolívia e da Venezuela, que é a parte mais do nosso subcontinente que ele cuida com mais carinho, né? Bom, quem está por detrás desse golpe? Pode ser, houve uma acusação de que foi um autogolpe, ou seja, o Lúcio Arce, para aumentar sua popularidade, encenou uma derrubada dele mesmo. Olha, isso aí é risível. Por quê? O desfecho foi muito ruim para o general golpista. Se era uma encenação, ele está agora atrás das grades, junto com outros oficiais militares. Então, eu não estou dizendo que isso é impossível, mas é muito pouco provável que seja tudo encenado. Agora, tem uma outra questão também, que eu ouvi ontem o dia inteiro e muita gente me perguntou: professor, tem o dedo dos Estados Unidos neste golpe? Eu não tenho elementos para afirmar que tem, não é? Bom, então você não tem também para afirmar que não tem. Bom, se não temos prova que não tem, então está tudo normal. Os Estados Unidos não teve participação. Agora, o mais importante é nós acharmos provas de que eles articularam o golpe. Me parece que esta fase dos Estados Unidos derrubarem governos, não estou dizendo que está ultrapassada, mas não tem mais clima no momento, no mundo pelo menos, para que isso aconteça, né? Tanto que posso dar aqui vários exemplos, inclusive o Brasil. O Biden foi o primeiro que cumprimentou o presidente Lula pela vitória. O caso do Peru demorou mais de um mês o resultado, e a diferença foi
30 mil votos com a segunda colocada, uma fascista, filha do ex-ditador Fujimori, a Keiko Fujimori. O primeiro que reconheceu a vitória do professor Castilhos foi o Biden, que agora, inclusive, já não é mais presidente, está preso e deram um golpe no cara, né? Então, veja, os golpes têm sido dados, não são muitos na América Latina, é bem verdade, né? Têm sido dados internamente. Mas, na verdade, não se precisa golpes para que a direita chegue ao poder. Não tem aqui o maior exemplo, que é 2018, o fascismo chega ao poder pelo voto? Não tem o exemplo do Hitler, em 1933, na Alemanha, que ganhou a eleição pelo voto? Então, para que dar um golpe, né, se você pode vencer as eleições, se você tem os meios de comunicação? Então, em resumo, não tenho elementos para dizer que os Estados Unidos participaram, não tenho elementos para dizer que o centro dos interesses que moveram esse golpe tenha sido o lítio, mas também não descarto essa possibilidade. Então, um pouco em resumo, se tiver mais novidades, amanhã nós pautamos novamente esse tema.